Meus queridos, hoje vou contar uma história que vai arrancar pedaços da sua alma. Uma história sobre como eu, aos 19 anos, fui forçada pelas circunstâncias mais cruéis a tomar a decisão mais devastadora da minha vida. Uma decisão que envolveu 250 mil reais, uma quantia astronômica nos anos 80, e que custou muito mais do que qualquer dinheiro poderia pagar. Preparem seus corações, porque vocês vão testemunhar o momento exato em que uma jovem mulher perdeu sua inocência, não por amor, mas por desespero absoluto. Meu nome é Margarete, tenho 75 anos e ainda hoje, 5 décadas depois, acordo no meio da madrugada ouvindo os gritos desesperados do meu marido, naquela noite fatídica. Ainda sinto o gosto amargo das lágrimas que escorriam pelo meu rosto enquanto eu segurava suas mãos trêmulas e via nos seus olhos a agonia de um homem que havia perdido tudo. Ainda ouço sua voz quebrada, sussurrando as palavras que destroçaram meu mundo. Margarete, meu amor, não há mais nada que eu possa fazer. Eles vão tirar nossa casa amanhã de manhã. Vão tirar nossa filha de nós. Nossa filha. Minha pequena Ana Beatriz, de apenas 2 aninhos, dormindo tranquilamente no seu berço, sem saber que seu mundo estava desabando, sem saber que sua mãe estava prestes a se sacrificar de uma forma que nenhuma mulher deveria jamais passar. Vocês não fazem ideia do que é ver o homem que você ama mais que a própria vida se ajoelhar na sua frente, implorando perdão por não conseguir ser o provedor que prometeu ser no altar. Roberto tinha 25 anos. E era proprietário de uma pequena transportadora no interior de Minas Gerais, na região de Juiz de Fora. Herdou o negócio do pai, que morreu jovem de infarto aos 47 anos, deixando uma empresa próspera e bem estruturada. Roberto era alto, moreno, com aqueles olhos castanhos profundos que pareciam enxergar diretamente na sua alma. Tinha mãos grandes e calejadas do trabalho duro, mas eram as mãos mais gentis que já tocaram meu rosto. Quando nos casamos, eu tinha 17 anos e ele 23. Eu era filha de agricultores simples, gente trabalhadora que plantava milho e feijão numa pequena propriedade rural. A vida era boa. Roberto trabalhava de sol a sol, gerenciando os caminhões que transportavam mercadorias entre as cidades da região. A empresa tinha 12 funcionários, 8 caminhões e uma reputação sólida construída ao longo de 15 anos. Morávamos numa casa simples mas aconchegante, com 3 quartos, uma sala grande onde assistíamos televisão nas noites de domingo e um quintal onde Ana Beatriz brincava com suas bonecas enquanto eu estendia as roupas no varal. Mas então veio a crise, uma crise econômica brutal que varreu o país como um furacão devastador. As empresas começaram a quebrar uma atrás da outra. Os clientes de Roberto, grandes lojas e pequenos comércios que dependiam do transporte de mercadorias, começaram a atrasar os pagamentos. Primeiro foram 30 dias de atraso, depois 60, depois 90. E Roberto, com o coração generoso que tinha, continuava prestando os serviços, acreditando que as coisas iam melhorar, que os clientes iam honrar os compromissos. Margarete, ele me dizia todas as noites, segurando minhas mãos na cozinha escura, iluminada apenas pela luz fraca da lâmpada pendurada sobre a mesa de madeira onde fazíamos nossas refeições. Eu não posso abandonar o seu João da padaria. Ele tem família também. Se eu parar de entregar as encomendas dele, a padaria fecha. E aí, como fica a família dele? Essa era a natureza do Roberto, um homem bom demais para este mundo cruel. Os meses foram passando e os pagamentos não chegavam. Roberto começou a usar as economias que tínhamos para pagar os salários dos funcionários. Vendeu sua moto. Vendeu as joias que tinha me dado de presente de casamento. Uma corrente de ouro simples, mas que significava o mundo para mim. Vendeu ferramentas. Vendeu peças de reposição dos caminhões. Tudo para manter a empresa funcionando e os funcionários empregados. Eu trabalhava como costureira em casa, pegando serviços de uma confecção da cidade. Ficava até altas horas da madrugada na máquina de costura que minha mãe me deu de presente de casamento, costurando vestidos, saias, blusas. Meus dedos sangravam de tanto trabalhar, mas cada centavo que eu ganhava ia para ajudar nas despesas da casa e da empresa. Ana Beatriz ficava no meu colo enquanto eu costurava.
brincando com os retalhos de tecido, fazendo roupinhas para suas bonecas. A situação foi piorando de uma forma assustadora. Roberto começou a emagrecer, perder peso de forma preocupante. Parou de comer direito, passava as noites acordado, sentado na varanda da nossa casa, fumando cigarro atrás de cigarro, calculando e recalculando as contas numa caderneta velha que estava sempre ao seu lado. Eu ouvia ele murmurando números baixinho, tentando encontrar uma solução que simplesmente não existia. Os fornecedores começaram a cortar o fornecimento de combustível. Os mecânicos se recusaram a fazer reparos nos caminhões sem pagamento à vista. 2 funcionários pediram demissão porque não aguentavam mais trabalhar sem receber salário. Roberto chorou naquele dia. Chorou como uma criança, escondido no galpão onde ficavam os caminhões. Mas eu sempre via. Como uma esposa não vê o sofrimento do marido? E então chegou aquela terça-feira maldita. Roberto entrou em casa às 5 da tarde com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de desespero absoluto com uma estranha resignação, como se tivesse finalmente aceitado que havia perdido a batalha. Sentou na cadeira da cozinha, colocou as mãos no rosto e ficou assim por longos minutos, em silêncio total. Ana Beatriz correu para ele como sempre fazia quando o pai chegava do trabalho, mas dessa vez Roberto não a pegou no colo. Apenas acariciou os cabelos cacheados da nossa filha e sussurrou: "Papai precisa conversar com a mamãe, meu anjinho. Vai brincar no seu quarto." Quando ficamos sozinhos, Roberto me contou que tinha recebido a visita do oficial de justiça. A casa estava sendo executada por falta de pagamento do financiamento. Tínhamos 7 dias para deixar o imóvel. A empresa também seria lacrada no mesmo prazo. Os caminhões seriam apreendidos para pagamento das dívidas trabalhistas. Não sobrava nada, menos que nada. Tínhamos dívidas que somavam mais de 400 mil reais, uma quantia impossível para nossa realidade. "E agora, Roberto?" perguntei com a voz embargada, segurando Ana Beatriz, que tinha voltado da sala e agora dormia no meu colo. "O que vamos fazer? Para onde vamos ir com nossa filha?" Foi aí que Roberto me contou sobre a proposta. Uma proposta que havia recebido 3 semanas antes e que até aquele momento se recusara a me contar, esperando encontrar outra solução. Fernando Augusto Mendonça, dono da maior construtora da região, um homem casado, pai de família, respeitado na sociedade, mas conhecido pelos boatos que circulavam sobre sua obsessão por mulheres jovens e casadas. Fernando tinha 52 anos, era gordo, careca, usava óculos grossos e tinha um hálito que fedia a cigarro e uísque caro. Mas Fernando também tinha muito dinheiro, muito mesmo. Fernando havia procurado Roberto com uma proposta diabólica: 250 mil reais para passar uma noite comigo. Uma única noite. Dinheiro suficiente para quitar todas as dívidas, recuperar a empresa e recomeçar a vida. O preço? Meu corpo, minha dignidade, minha alma. A sala ficou em silêncio absoluto depois que Roberto terminou de falar. O único som era o tic-tac do relógio de parede que minha sogra nos deu de presente de casamento e o barulho da minha respiração que parecia estar faltando. Ana Beatriz dormia pesadamente no meu colo, alheia ao fato de que sua vida estava sendo decidida naquele momento. Eu olhava para Roberto sem conseguir processar completamente o que ele havia acabado de me contar. 250 mil reais, por uma noite, comigo. "Roberto", minha voz saiu como um sussurro rouco. "Me diz que você não está falando sério. Me diz que isso é algum tipo de pesadelo e que eu vou acordar daqui a pouco." Mas eu sabia que não era pesadelo. A expressão devastada no rosto do meu marido, a forma como suas mãos tremiam enquanto acendia mais um cigarro, tudo aquilo era real demais para ser um sonho. Roberto se levantou da cadeira e veio até mim. Ajoelhou no chão frio da cozinha, colocou a cabeça no meu colo, ao lado da nossa filha, e começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, era um choro convulsivo, desesperado, de quem havia chegado ao limite absoluto da resistência humana. "Margarete", ele soluçava. "Eu tentei tudo, tudo. Fui em todos os bancos, conversei com todos os clientes, vendi tudo que podia vender. Não tem mais nada. Se não fizermos isso, vamos morar na rua. Nossa filha vai passar fome, vai crescer sem ter um teto, sem poder estudar, sem ter um futuro." Eu sabia que Roberto estava certo.
Nos últimos meses, eu tinha visto a geladeira ficar cada vez mais vazia. As refeições foram ficando mais simples, mais escassas. Ana Beatriz, tão pequena, às vezes chorava de fome no meio da noite e eu não tinha nem leite em pó para dar para ela. Minha produção de leite materno havia diminuído por causa do estresse e da má alimentação. Eu mesma havia perdido quase 10 quilos em 3 meses. Minha roupa estava frouxa no meu corpo magro demais. Mas, Roberto, eu disse, tentando manter a voz firme, você está me pedindo para me vender. Você está me pedindo para trair nosso casamento, nossa família, tudo aquilo em que acreditamos. As palavras saíam da minha boca, mas pareciam vir de outra pessoa, como se eu estivesse ouvindo uma conversa alheia, uma situação que não poderia estar acontecendo com a gente. Roberto levantou o rosto molhado de lágrimas e me olhou nos olhos. Margarete, meu amor, se houvesse qualquer outra forma, qualquer outra saída, você acha que eu estaria aqui te pedindo isso? Você acha que um homem que te ama mais que a própria vida ia sugerir uma coisa dessas se não fosse nossa única chance? Ele segurou minhas mãos livres, apertou com força. É uma noite, Margarete, uma única noite, e depois a gente reconstrói nossa vida. Nossa filha vai ter comida na mesa, vai poder estudar, vai ter um futuro. Eu levantei da cadeira, carreguei Ana Beatriz até o berço dela no nosso quarto e a coloquei para dormir. Voltei para a cozinha onde Roberto continuava sentado, fumando em silêncio. Sentei de novo na minha cadeira e ficamos assim, em silêncio, por quase 1 hora. Eu pensava em tudo, na minha infância na roça, nos sonhos que tinha de ser uma boa esposa e mãe, no futuro que havia imaginado para nossa família. Pensava também na realidade cruel que estava diante de nós. Me conta tudo sobre essa proposta, eu disse finalmente. Quero saber todos os detalhes. Como ele te procurou, o que ele disse exatamente, onde seria, como seria. Minha voz estava estranhamente calma, como se eu estivesse tomando uma decisão de negócios e não discutindo a prostituição da própria esposa. Roberto acendeu mais um cigarro com mãos ainda trêmulas. Fernando me chamou no escritório dele há 3 semanas. Disse que sabia da nossa situação financeira, que tinha ouvido comentários na cidade sobre as dificuldades da transportadora. Ele me ofereceu ajuda, disse que poderia nos emprestar o dinheiro. Roberto parou. Passou a mão no cabelo que estava cada vez mais ralo por causa do estresse. Eu fiquei esperançoso, sabe? Pensei que finalmente apareceu um anjo da guarda. E aí? Aí ele disse qual era o preço da ajuda. Uma noite com você. No Hotel Fazenda Serra Dourada, em Barbacena. Um lugar discreto, longe da cidade, onde ninguém nos conhece. Ele pagaria R$250 mil em dinheiro vivo, na hora. Sem juros, sem garantias, sem papelada. Apenas uma noite. O Hotel Fazenda Serra Dourada. Eu conhecia o lugar de nome. Era um hotel caro, frequentado por gente rica de Belo Horizonte que ia para o interior nos fins de semana. Tinha fama de ser discreto, de não fazer perguntas. O tipo de lugar onde homens casados levavam suas amantes. E você disse o quê para ele? Disse que era louco, que jamais faria uma coisa dessas. Bati o punho na mesa dele. Xinguei ele de todos os nomes. Saí de lá jurando que preferia morrer de fome a aceitar uma proposta imunda daquelas. Roberto olhou para mim com uma expressão de derrota total. Mas isso foi há 3 semanas, Margarete. Naquele tempo, eu ainda tinha esperança. Ainda acreditava que ia conseguir dar a volta por cima. E agora ele renovou a proposta? Me ligou ontem de manhã. Disse que a oferta continuava de pé, que ele sabia que nossa situação havia se complicado ainda mais. Disse que não havia nada de errado nisso, que era apenas um acordo comercial entre adultos, que muitas mulheres fariam isso sem pensar 2 vezes para salvar a família. Eu me levantei e fui até a janela da cozinha. Lá fora, no quintal que logo não seria mais nosso, Ana Beatriz tinha deixado alguns brinquedos espalhados. Uma boneca de pano que eu mesma fiz para ela, alguns potinhos plásticos que ela usava para brincar na terra. Amanhã, ou no máximo, em uma semana, tudo aquilo seria de outra família. Nós estaríamos na rua. Margarete, Roberto se aproximou de mim por trás, colocou as mãos nos meus ombros. Eu sei que é a coisa mais difícil que alguém pode pedir para a pessoa que ama. Eu sei que é horrível, é degradante, é tudo de ruim que você pode imaginar.
Mas é nossa única chance. Se não fizermos isso, nossa filha vai pagar o preço da nossa dignidade pelo resto da vida. Virei para encará-lo. Roberto tinha apenas 25 anos, mas naqueles últimos meses parecia ter envelhecido 10 anos. O cabelo estava ficando grisalho nas têmporas, tinha rugas profundas ao redor dos olhos, estava magro demais. O homem forte e confiante que eu havia conhecido estava sendo consumido por dentro, pela pressão e pelo desespero. Se eu fizer isso, disse devagar, você consegue me olhar depois? Consegue me tocar? Consegue fazer amor comigo sabendo que eu estive com outro homem? Roberto fechou os olhos, apertou os punhos. Ficou assim por longos segundos antes de responder. Margarete, eu não sei. Eu honestamente não sei se vou conseguir. Mas eu sei que se não fizermos isso, não vai importar porque a gente vai estar na rua, nossa filha vai estar passando fome, e aí não vai ter casamento nenhum para salvar mesmo. A honestidade brutal da resposta me atingiu como um soco no estômago. Roberto não estava me prometendo que tudo ficaria bem, que nosso casamento sairia ileso dessa decisão terrível. Ele estava sendo honesto, sobre a incerteza, sobre o fato de que talvez nosso amor não sobrevivesse ao que estávamos prestes a fazer, mas também estava sendo honesto sobre a realidade. Sem essa decisão, com certeza não sobraria nada de nós. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir. Ficamos deitados na cama, cada um no seu lado, em silêncio total. Eu ouvia a respiração de Roberto, irregular e pesada. Sabia que ele estava acordado, provavelmente pensando as mesmas coisas que eu. Ana Beatriz dormia, tranquila no berço ao lado da nossa cama, sem saber que sua vida estava sendo decidida na escuridão daquele quarto. Quando amanheceu, eu tomei minha decisão. O sol nasceu naquela quinta-feira, como nasce todos os dias, mas para mim foi como se o mundo tivesse perdido todas as cores. Levantei da cama às 5 da manhã, mesmo sem ter conseguido pregar o olho durante toda a madrugada. Roberto fingiu que dormia, mas eu sabia que ele também havia passado a noite acordado, lutando com seus próprios demônios. Ana Beatriz acordou pedindo mamadeira, como sempre fazia, mas quando a peguei no colo, senti que estava abraçando não apenas minha filha, mas todo o peso da decisão que eu sabia que precisava tomar. Fui para a cozinha, esquentei o leite que ainda restava na geladeira quase vazia, e enquanto Ana Beatriz tomava sua mamadeira sentada no meu colo, eu olhava pela janela e via os primeiros raios de sol iluminando nosso quintal. Em uma semana, outra criança estaria brincando ali. Outra família estaria fazendo planos nessa casa que construímos com tanto amor. E nós estaríamos onde? Na rua? Na casa de algum parente que mal tinha condições de sustentar a própria família? Margarete, a voz de Roberto me tirou dos pensamentos. Ele apareceu na porta da cozinha, com o cabelo bagunçado e os olhos vermelhos de tanto chorar. Conseguiu dormir alguma coisa? Não, respondi sem tirar os olhos da janela. E você também não. Roberto se aproximou, beijou o topo da cabeça de Ana Beatriz, que estava quase terminando de tomar o leite. Eu fiquei pensando a noite toda, ele disse devagar, e cheguei à conclusão de que não posso te pedir isso. Não posso destroçar sua vida, sua dignidade, nossa família por causa do meu fracasso. Olhei para ele. Roberto estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas silenciosas, que escorriam devagar pelo seu rosto magro. Seu fracasso? Perguntei. Roberto, você trabalhou como um louco. Você fez tudo que podia fazer e mais um pouco. A crise econômica que quebrou o país inteiro não foi culpa sua. Mas eu sou o homem dessa casa. Eu sou quem deveria proteger vocês duas. E olha onde cheguei. Estou literalmente oferecendo minha esposa para outro homem em troca de dinheiro. Que tipo de marido faz isso? Ana Beatriz terminou o leite e começou a brincar com meus cabelos, puxando as mechas castanhas com suas mãozinhas pequenas. Olhei para ela, para esse serzinho inocente que dependia completamente de nós, e senti uma força estranha tomando conta do meu peito. Uma força que vinha não do amor romântico, mas do amor maternal mais primitivo e poderoso que existe. Roberto, disse com uma firmeza na voz que eu não sabia que tinha. Eu vou fazer isso. Ele parou de chorar na mesma hora e me olhou como se eu tivesse falado em língua estrangeira. O quê? Eu vou fazer isso. Vou aceitar a proposta do Fernando. Levantei da cadeira, coloquei Ana Beatriz no cadeirão dela e
Virei para encarar meu marido. Mas vou fazer pelas minhas próprias razões, não porque você está me pedindo. Margarete. Não. Escuta o que eu vou te dizer, Roberto. E escuta bem porque só vou falar isso uma vez. Minha voz estava calma, determinada, mas por dentro eu sentia como se meu coração estivesse sendo despedaçado aos poucos. Eu não vou fazer isso por você. Não vou fazer isso por nós. Eu vou fazer isso por ela. Apontei para Ana Beatriz, que brincava alegremente no cadeirão, sem saber que estávamos decidindo o destino dela. Vou fazer isso porque sou mãe antes de ser esposa, porque o instinto de proteger minha filha é mais forte que qualquer outra coisa neste mundo. Roberto tentou me interromper, mas levantei a mão para que ele ficasse quieto. Você quer saber se vou conseguir olhar para você depois? Se nosso casamento vai sobreviver a isso? Eu não sei, Roberto. Honestamente não sei. Mas eu sei que se nossa filha crescer na miséria, passando fome, sem poder estudar, sem ter chances na vida, aí sim nosso casamento vai morrer. Vai morrer por culpa e por arrependimento. Peguei Ana Beatriz no colo novamente e a segurei contra meu peito. Ela sorriu para mim com aquele sorrisinho banguela que sempre derretia meu coração. Olha para ela, Roberto. Olha para nossa menina. Ela merece ter uma chance na vida. Ela merece comida na mesa, roupa limpa, uma escola decente. Se o preço para dar isso para ela é eu me sacrificar por uma noite, então que seja. Roberto se aproximou e tentou me abraçar, mas eu me afastei. Não, Roberto. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito, com regras claras. A partir de agora, até essa história toda acabar, não quero que você me toque. Não quero carinho, não quero beijo, não quero intimidade. Porque senão vai ficar mais difícil ainda. Margarete, liga para o Fernando agora, interrompi. Diz para ele que aceito a proposta, mas tem condições. Primeiro, ele paga metade do dinheiro antes, para que a gente possa parar o processo de execução da casa. Segunda, o encontro é na sexta-feira que vem, no hotel que ele escolheu. Terceira, depois que tudo acabar, ele nunca mais se aproxima da nossa família. Nunca mais olha para mim, nunca mais fala comigo, nunca mais aparece na nossa frente. Roberto ficou parado, processando o que eu havia acabado de falar. Tem certeza disso, Margarete? Tem absoluta certeza? Porque depois que eu fizer essa ligação, não tem mais. Volta! Olhei mais uma vez para Ana Beatriz, que agora estava com sono e encostava a cabecinha no meu ombro. Senti o cheiro doce dos cabelos dela, o peso pequeno do seu corpo confiante nos meus braços. Tenho certeza, respondi. Liga para ele. Roberto pegou o telefone fixo da cozinha e discou o número que Fernando havia dado. Eram 8 horas da manhã, mas aparentemente homens ricos acordam cedo. Fernando atendeu no segundo toque. Fernando? É o Roberto? É sim. Sobre aquela conversa, Margarete aceitou. Isso mesmo. Ela aceitou a proposta. Roberto olhava para mim enquanto falava, como se precisasse confirmar que eu não ia mudar de opinião. Tem algumas condições? Primeiro, metade do pagamento precisa ser feito hoje. Sim, hoje mesmo. 125 mil. É para parar a execução da casa. Entendi. Roberto tampou o bocal do telefone e sussurrou para mim. Ele disse que pode pagar hoje à tarde, mas quer encontrar com você pessoalmente para conhecer melhor, antes de fechar o acordo. Senti um arrepio de nojo subir pela espinha, mas mantive a expressão firme. Tudo bem. Onde? Fernando! Ela topou. Onde seria esse encontro? No seu escritório? Que horas? 2 da tarde. Entendi. Roberto desligou o telefone e ficou me olhando. Ele quer que você vá no escritório dele às 2 da tarde. Disse que vai ser apenas uma conversa, para conhecer pessoalmente a pessoa com quem vai passar a noite. E o dinheiro? Ele vai levar hoje mesmo no banco para quitar a dívida da casa. Vai fazer a transferência na nossa frente para a gente ter certeza. Assentei com a cabeça. Então está decidido. Sexta-feira que vem eu vou para Barbacena. Vou passar uma noite com esse homem nojento. E depois a gente reconstrói nossa vida. Roberto sentou na cadeira e colocou o rosto entre as mãos. Margarete, eu... Não diz nada, Roberto. Não diz mais nada. Agora é só esperar sexta-feira chegar. Meus queridos que estão me ouvindo, vocês que estão aqui comigo neste momento, eu quero que vocês entendam uma coisa. Às vezes na vida, chegamos em pontos onde não existem escolhas boas.
Existem apenas escolhas menos ruins. E quando você é mãe, quando você tem um serzinho pequeno que depende completamente de você, você descobre que é capaz de sacrifícios que jamais imaginou que faria. Você descobre que o amor maternal é uma força que pode mover montanhas e também pode quebrar corações. Se vocês estão me ouvindo contar essa história, significa que vocês têm sensibilidade para entender que a vida não é feita apenas de contos de fada. A vida é feita também de decisões impossíveis, de sacrifícios dolorosos, de momentos em que precisamos escolher entre nossa dignidade e a sobrevivência das pessoas que amamos. E hoje, contando essa história para vocês, eu me sinto acolhida, me sinto compreendida. Obrigada por estarem aqui comigo. As horas daquela quinta-feira passaram como se fossem anos. Cada minuto era uma eternidade de ansiedade, de medo, de nojo antecipado do que estava por vir. Depois do café da manhã tenso, Roberto saiu para tentar resolver algumas questões pendentes da empresa, deixando-me sozinha com Ana Beatriz e com meus pensamentos tortuosos. Eu tentava me concentrar nas atividades normais do dia, dar banho na menina, preparar o almoço, arrumar a casa, mas minha mente estava completamente tomada pelo que aconteceria às 2 da tarde. Escolhi a roupa com cuidado extremo. Não queria parecer sedutora. A ideia me deixava com náusea, mas também não podia parecer desleixada. Era, afinal de contas, um acordo comercial, como Fernando havia cinicamente definido. Coloquei uma saia azul marinho até o joelho, uma blusa branca de manga comprida e sapatos baixos pretos. Prendi os cabelos num coque discreto. Queria parecer respeitável, maternal, o oposto de uma mulher que estaria se vendendo por dinheiro. Roberto voltou para casa ao meio-dia, trouxe Ana Beatriz para o quintal para que ela brincasse enquanto conversávamos na varanda. Margarete, ele disse acendendo mais um cigarro, havia aumentado muito o vício nos últimos meses. Ainda dá tempo de desistir. Eu ligo para ele, cancelo tudo e a gente encontra outro jeito. Que outro jeito, Roberto? Perguntei olhando nossa filha que brincava inocente na terra, fazendo bolinhos de lama com suas mãozinhas pequenas. Você mesmo disse ontem que tentou tudo, que não existe. Outro jeito. Respirei fundo, sentindo o cheiro das flores do pé de jasmim que minha sogra plantou no nosso quintal. Eu já tomei a decisão. Agora é só executar. Às 1h30 da tarde, Roberto me levou até o centro da cidade no nosso Fusca azul de 1978. O único bem que ainda nos restava e que provavelmente também teria que ser vendido em breve. O escritório de Fernando ficava no 2º andar de um prédio comercial na rua principal, bem no centro de Juiz de Fora. Era um prédio elegante, com porteiro uniformizado e elevador. O tipo de lugar que representava tudo aquilo que nós nunca conseguiríamos ter. Quer que eu suba com você? Roberto perguntou quando paramos em frente ao prédio. Não, isso eu faço sozinha. Beijei seu rosto rapidamente, um beijo seco, sem carinho. Fica aqui embaixo com Ana Beatriz. Se eu não descer em 1 hora, sobe para me procurar. O elevador me levou até o 2º andar. A porta do escritório tinha uma placa dourada. Fernando. Augusto Mendonça. Construtora Mendonça & Filhos. Respirei fundo, bati na porta e entrei. Fernando estava sentado atrás de uma mesa enorme de madeira escura, falando ao telefone. Fez um sinal para que eu me sentasse na cadeira à frente da mesa e continuou a conversa telefônica que parecia ser sobre um empreendimento imobiliário. Aproveitei esses minutos para observá-lo melhor. Era exatamente como Roberto havia descrito. Gordo, careca, óculos grossos, com uma expressão no rosto que misturava arrogância com luxúria mal disfarçada. Usava um terno caro, mas que não conseguia esconder a barriga proeminente. Tinha mãos pequenas e gordas, com vários anéis de ouro. No dedo anelar esquerdo, a aliança de casado brilhava sob a luz do escritório. Quando finalmente desligou o telefone, Fernando se recostou na cadeira e me olhou de cima a baixo, sem nenhum constrangimento. Era o tipo de olhar que uma mulher sente quando está sendo avaliada como um pedaço de carne. Então, você é a famosa Margarete, disse com um sorriso que me deixou com ainda mais nojo. Roberto não mentiu quando disse que você é linda. Vamos direto ao assunto, respondi com a voz mais firme que consegui. Você fez uma proposta, eu aceitei. Agora vamos definir os detalhes. Fernando riu.
Uma risada grave que ecoou pelo escritório elegante. Que pressa é essa, minha querida? Temos tempo. Quer um café? Uma água? Não quero nada. Só quero resolver isso o mais rápido possível. Tudo bem. Tudo bem? Fernando se levantou da cadeira e veio até mim. Parou bem ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o cheiro forte do perfume caro misturado com cigarro. Mas antes de fecharmos o acordo, preciso ter certeza de que você entende exatamente o que está concordando em fazer. Senti meu estômago se revirar, mas mantive a expressão neutra. Eu entendo perfeitamente. Entende mesmo? Fernando colocou uma das mãos gordas no encosto da minha cadeira, inclinando-se sobre mim. Porque não é só passar uma noite no hotel, Margarete. É fazer tudo aquilo que um homem espera de uma mulher. Tudo mesmo. Sem resistência, sem reclamação, sem pressa. As palavras dele foram como tapas na minha cara. Fechei os olhos por um segundo. Pensei em Ana Beatriz brincando lá embaixo no carro com Roberto e encontrei forças para responder. Eu entendo. Ótimo. Fernando voltou para trás da mesa, abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Aqui estão os R$125.000. Dinheiro vivo, conforme combinado. Agora vamos até o banco para você ver eu quitando a dívida da sua casa. Peguei o envelope com mãos trêmulas. Era a primeira vez na minha vida que eu segurava tanto dinheiro junto. Eram notas de R$100, novinhas, cheirando a tinta de banco. 250 notas que representavam a diferença entre ter um teto para nossa filha dormir ou vê-la crescer na rua. E a outra metade? A outra metade você recebe sexta-feira à noite, depois que cumprir sua parte do acordo. Fernando pegou o paletó que estava pendurado na cadeira. Vamos ao banco? Descemos juntos no elevador. Roberto estava esperando no carro, com Ana Beatriz dormindo no banco de trás. Quando me viu sair do prédio acompanhada de Fernando, sua expressão ficou ainda mais sombria. Roberto! Fernando se aproximou da janela do motorista com aquele sorriso cínico. Vamos até o Banco do Brasil resolver a questão da casa. O trajeto até o banco foi tenso e silencioso. Fernando ia no banco da frente, ao lado de Roberto. Eu fiquei atrás, ao lado de Ana Beatriz, que continuava dormindo tranquilamente. Várias vezes durante o percurso, Fernando virou para me olhar, e a cada olhada eu sentia como se ele estivesse me despindo mentalmente. No banco, Fernando realmente cumpriu sua parte do acordo, fez a transferência na nossa frente, quitou integralmente a dívida da casa. O gerente nos entregou todos os documentos comprobatórios. Nossa casa estava salva, pelo menos por enquanto. Pronto, Fernando disse quando saímos do banco. Agora vocês têm até sexta-feira para se prepararem. Margarete, eu passo para te buscar às 7 da noite. Vamos jantar primeiro no hotel, conhecer melhor um ao outro e depois... Ele fez uma pausa, me olhou de uma forma que me fez sentir suja. Depois vamos aproveitar a noite. E se essa mensagem está tocando seu coração de alguma forma, se você consegue imaginar o desespero que eu estava sentindo, naquele momento, clique em Valeu demais para apoiar essa história que precisa ser contada. Esse gesto pequeno, mas cheio de significado, ajuda a manter viva essa missão de compartilhar verdades dolorosas que muitas vezes ficam escondidas. Obrigada de coração. Quando chegamos em casa, Roberto e eu ficamos sentados na sala em silêncio por muito tempo. Ana Beatriz estava brincando no chão com suas bonecas, cantarolando baixinho uma musiquinha que havia aprendido no programa de televisão infantil que assistia todas as tardes. A vida dela continuava normal, inocente, protegida da tempestade que estava devastando a vida dos pais. Então está feito, Roberto disse finalmente, mais para si mesmo do que para mim. Está feito, confirmei. Agora só falta sexta-feira. Mas o que nenhum de nós sabia é que sexta-feira reservava uma surpresa que mudaria tudo. Uma surpresa que me faria entender o verdadeiro significado da palavra destino. Os 2 dias que se passaram, entre quinta-feira e sexta-feira, foram os mais longos e tortuosos da minha vida até então. A casa que havíamos salvado da execução agora parecia um mausoléu onde 2 pessoas caminhavam como fantasmas, evitando se olhar nos olhos, evitando qualquer contato físico, evitando conversar sobre o que estava prestes a acontecer. Roberto dormia no sofá da sala desde quinta-feira. Dizia que era para não me incomodar, mas eu sabia que, na verdade, ele não conseguia suportar estar ao meu lado, sabendo que em poucos dias outro homem estaria me tocando.
Ana Beatriz, inocente e alheia a tudo, continuava sua rotina de criança pequena. Acordava cedo pedindo mamadeira, brincava no quintal, assistia seus desenhos na televisão, pedia colo quando estava com sono. Era surreal como a vida dela continuava exatamente igual enquanto a vida dos pais desabava completamente. Várias vezes eu a segurava no colo e chorava em silêncio, molhando os cabelos cacheados dela com minhas lágrimas, pensando se ela conseguiria entender um dia por que a mãe havia tomado essa decisão terrível. Na sexta-feira de manhã, acordei às 5h30, mesmo sem ter conseguido dormir direito durante toda a semana. Fui até a cozinha e preparei café como fazia todos os dias, mas o cheiro que sempre me acalmava agora me causava náusea. Meu estômago estava fechado há dias. Havia perdido mais peso, estava com olheiras fundas, com a pele pálida e os lábios ressecados de tanto estresse. Roberto apareceu na cozinha às 6 da manhã, com os cabelos bagunçados e uma expressão de quem também não havia pregado o olho. "Bom dia", disse baixinho, evitando me olhar diretamente. "Bom dia." Servi o café dele numa xícara branca, a mesma que usávamos todos os dias há 3 anos de casamento. Era estranho como os rituais domésticos continuavam normais, mesmo quando tudo estava se despedaçando. "Margarete?" Roberto se sentou na cadeira da cozinha, segurou a xícara com ambas as mãos, como se precisasse do calor para se aquecer. "Ainda dá tempo de..." "Não dá tempo de nada, Roberto", interrompi. "O dinheiro já foi usado para quitar a casa. O acordo já foi feito. Hoje à noite eu vou cumprir minha parte." Sentei na cadeira em frente a ele, tomei um gole do café amargo. "E amanhã de manhã a gente vai ter que descobrir como viver com as consequências." Roberto ficou em silêncio, mexendo o açúcar no café com movimentos mecânicos. "Eu estava pensando", disse finalmente, "que talvez seja melhor eu não estar aqui quando você voltar. Talvez seja melhor eu levar Ana Beatriz para a casa da minha mãe e ficar lá alguns dias, até a gente conseguir processar tudo isso." A sugestão me atingiu como um soco. "Você está dizendo que vai me abandonar? Que depois que eu me sacrificar para salvar nossa família, você vai simplesmente fugir?" "Não é fugir, Margarete. É dar um tempo para a gente pensar, para a gente se readaptar. Você mesma disse que não sabe se nosso casamento vai sobreviver a isso." Levantei da cadeira e fui até a janela da cozinha. Lá fora, o dia estava nascendo com um céu cinzento, carregado de nuvens pesadas que prometiam chuva. "Faz o que você achar melhor, Roberto. Aparentemente, as decisões difíceis dessa família são todas minhas mesmo." "Margarete, não é assim." "É assim, sim." Virei para encará-lo. "Eu é que vou me deitar com outro homem hoje à noite. Eu é que vou carregar isso na consciência pelo resto da vida. Eu é que vou ter que olhar no espelho amanhã de manhã e tentar encontrar um jeito de continuar vivendo. Se você não tem estômago para lidar com as consequências, problema seu." Roberto se levantou da cadeira, veio até mim e tentou me abraçar, mas eu me afastei. "Não me toca", disse firme. "Desde quinta-feira eu pedi para você não me tocar. Depois de hoje à noite, talvez você nunca mais queira me tocar mesmo." O resto da manhã passou num silêncio pesado. Roberto brincou com Ana Beatriz no quintal enquanto eu arrumava a casa, preparava o almoço, separava a roupa que usaria à noite. Escolhi um vestido preto simples, discreto, que havia comprado para o casamento da minha prima 2 anos antes. Não era elegante demais, mas também não era simples demais. Era o tipo de roupa que uma mulher casada usaria para um jantar. Normal. No almoço, nenhum de nós conseguiu comer direito. Ana Beatriz, sentada na sua cadeirinha, comia a papinha de legumes que eu havia preparado, balbuciando palavrinhas soltas e sorrindo para nós como se tudo fosse uma grande brincadeira. Eu ficava olhando para ela e pensando: "Filha, sua mãe vai fazer uma coisa terrível hoje à noite. Mas é por você. Tudo é por você." Às 3 da tarde, Fernando ligou confirmando que passaria para me buscar às 7 em ponto. Sua voz no telefone era diferente, mais íntima, como se já tivéssemos algum tipo de intimidade. "Margarete, minha querida, espero que esteja se preparando para uma noite especial. Reservei a melhor suíte do hotel. Pedi para servirem champanhe francês, flores, tudo do melhor. Só quero que você cumpra sua parte do acordo." Respondi com a voz mais fria que consegui. "E que amanhã de manhã isso tudo seja apenas uma lembrança ruim." "Ah, minha querida, tenho certeza de que não será uma lembrança ruim.
Tenho certeza de que você vai descobrir prazeres que nunca imaginou. E desligou o telefone antes que eu pudesse responder. Fiquei parada na cozinha, segurando o telefone mudo, sentindo uma onda de nojo tão intensa que precisei correr até o banheiro para vomitar. Não tinha comido quase nada, então foi apenas bile amarga que saiu do meu estômago. Lavei o rosto com água fria, olhei para meu reflexo no espelho pequeno do banheiro e vi uma mulher que eu não reconhecia. Magra demais, pálida demais, com os olhos sem brilho de quem havia perdido uma parte da alma. Às 5 da tarde, comecei a me arrumar. Tomei um banho demorado, lavei os cabelos, fiz as unhas. Era irônico estar me arrumando com tanto cuidado para uma situação que me causava tanto horror, mas eu precisava fazer aquilo direito. Precisava parecer apresentável, precisava honrar o acordo maldito que havia feito. Quando terminei de me vestir, Roberto estava na sala brincando com Ana Beatriz. Quando me viu, parou o que estava fazendo e ficou me olhando em silêncio. Eu estava bonita, isso era inegável. O vestido preto realçava minha cintura fina, os cabelos soltos caíam sobre os ombros, uma maquiagem leve escondia a palidez excessiva. Você está linda, Roberto disse baixinho, e havia tanta tristeza na voz dele que meu coração se partiu mais um pouco. Obrigada. Peguei Ana Beatriz no colo, beijei sua testa pequena. Mamãe vai sair hoje à noite, minha filha, mas amanhã cedo está de volta. Ana Beatriz me deu um dos seus sorrisos banguela e disse: Mamãe bonita. Tive que sair da sala rapidamente para que ela não me visse chorar. Às 6:30, Roberto me levou até o centro da cidade, onde Fernando passaria para me buscar. Paramos na frente da praça principal, bem em frente à igreja onde havíamos nos casado há 2 anos. A ironia da situação era cruel demais para ser ignorada. Margarete, Roberto desligou o motor do carro e ficou olhando para o volante. Eu quero que você saiba que, aconteça o que acontecer hoje à noite, eu te amo. Sempre vou te amar. E um dia, talvez, a gente consiga superar isso. Talvez, respondi. Não conseguia prometer nada além disso. Às 7 em ponto, um Mercedes-Benz preto parou na nossa frente. Fernando desceu do carro vestindo um terno azul marinho caro, gravata de seda, sapatos italianos. Parecia um homem indo para um encontro romântico, não para um encontro com uma mulher casada que estava se prostituindo por necessidade. Boa noite, Margarete. Fernando se aproximou do Fusca onde eu estava. Está pronta para a nossa noite especial? Olhei pela última vez para Roberto, que me observava pelo retrovisor com os olhos cheios de lágrimas. Estou pronta. Menti. Saí do Fusca e entrei no Mercedes-Benz, que cheirava a couro caro e perfume masculino importado. Quando Fernando ligou o motor e começamos a nos afastar da praça, olhei pela janela traseira e vi Roberto ainda parado ali, vendo o carro que levava sua esposa a se afastar na direção da traição mais calculada e dolorosa que um casal pode viver. A estrada para Barbacena nunca me pareceu tão longa. A viagem até Barbacena durou 1h20, que pareceram uma eternidade. Fernando tentava puxar conversa o tempo todo, falando sobre seus negócios, sobre o hotel onde passaríamos a noite, sobre vinhos caros que havia escolhido para o jantar. Eu respondia com monossílabos, olhando pela janela do Mercedes-Benz a paisagem que passava. Canaviais, pequenas casas de fazenda, gado pastando nos campos verdes de Minas Gerais. Tudo parecia irreal, como se eu estivesse assistindo a um filme da vida de outra pessoa. Margarete, Fernando disse quando passávamos por uma pequena cidade, cujo nome não consegui ler na placa. Você está muito quieta. Não precisa ficar nervosa. Vou tratar você como uma rainha. Vai ser uma noite inesquecível, pode ter certeza. Eu não quero que seja inesquecível. Respondi sem tirar os olhos da janela. Eu quero que seja rápida e que termine logo. Fernando riu daquela risada grossa que me causava arrepios. Minha querida, você vai mudar de opinião. Tenho experiência suficiente para garantir que você vai sair desse hotel amanhã de manhã com uma perspectiva completamente diferente sobre muitas coisas. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando controlar a náusea que vinha em ondas desde que entrara no carro. O perfume masculino forte, misturado com o cheiro do couro do banco, estava me deixando tonta. Abri um pouco a janela para deixar entrar um pouco de ar fresco da noite que começava a cair.
o hotel. Fazenda Serra Dourada ficava no alto de uma colina, cercado por jardins bem cuidados e iluminação discreta. Era exatamente o tipo de lugar que eu imaginava. Elegante, caro, íntimo. O tipo de local que homens casados usavam para encontros clandestinos. Quando Fernando parou o carro na frente da recepção, senti meu estômago se contraindo violentamente. Chegamos, minha querida. Fernando desligou o motor e se virou para me olhar. Bem-vinda ao seu novo mundo. Um funcionário uniformizado veio buscar nossa bagagem. Fernando havia trazido uma mala pequena, eu apenas uma bolsa com o necessário para passar a noite. Na recepção, uma mulher elegante de meia-idade nos cumprimentou com um sorriso profissional que não disfarçava completamente o julgamento nos seus olhos. Ela sabia exatamente que tipo de casal nós éramos. Boa noite, Sr. Mendonça, a recepcionista disse. Sua suíte está pronta. A mesa no restaurante está reservada para as 8 horas. Perfeito, Fernando respondeu, colocando a mão na minha cintura de forma possessiva. Minha companhia e eu estamos ansiosos para aproveitar a noite. A suíte ficava no segundo andar, no final do corredor. Fernando abriu a porta e me convidou a entrar primeiro. O quarto era exatamente como eu imaginava que seria. Cama king size com lençóis de seda branca, flores vermelhas espalhadas sobre as almofadas, champanhe gelando numa balde de prata, luzes baixas criando uma atmosfera que deveria ser romântica, mas que para mim era apenas sinistra. O que você acha? Fernando perguntou, fechando a porta atrás de nós. É muito bonito, respondi mecanicamente, ficando parada no meio do quarto, sem saber direito o que fazer. Vem cá. Fernando se aproximou de mim, segurou minha mão. Vamos brindar ao início da nossa noite especial. Ele abriu a garrafa de champanhe e serviu 2 taças de cristal. Ofereceu uma para mim e ergueu a sua. Um brinde, disse olhando diretamente, nos meus olhos, ao prazer que vamos compartilhar. Tomei um gole do champanhe, que tinha gosto amargo na minha boca. Fernando bebeu a taça inteira de uma vez, como se precisasse de coragem líquida para o que estava prestes a fazer. Depois se aproximou mais de mim, colocou as mãos nos meus ombros. Margarete, sua voz estava rouca. Você é ainda mais linda do que eu imaginava. Roberto é um homem de sorte. Ou melhor, era um homem de sorte. E então ele me beijou. Foi o beijo mais nojento da minha vida. Seus lábios eram grossos e molhados, sua língua invasiva, seu hálito forte de cigarro e álcool. Eu me forcei a não empurrá-lo, a não demonstrar o horror que estava sentindo. Fechei os olhos e pensei em Ana Beatriz, na nossa casa salva, no futuro que estava garantindo para minha filha. Quando Fernando finalmente se afastou, estava ofegante. Vamos jantar, disse ajeitando a gravata. Preciso de energia para o que vem depois. O restaurante do hotel era elegante e discreto, com mesas espalhadas e iluminação suave. Fernando pediu vinho caro, entrada sofisticada, prato principal elaborado. Eu mal conseguia comer, empurrando a comida no prato enquanto ele falava sem parar sobre seus planos para a noite, sobre as coisas que faria comigo, sobre como eu ia descobrir o que é ser realmente amada por um homem de verdade. A cada palavra que saía da boca dele, eu sentia minha alma morrer um pouco mais, mas também sentia uma determinação crescente. Eu ia passar por aquilo, ia aguentar firme, ia fazer o que precisava ser feito, e amanhã de manhã ia voltar para casa com a cabeça erguida, sabendo que havia salvado minha família. Eram quase 10 da noite quando terminamos de jantar. Fernando havia bebido quase uma garrafa inteira de vinho e estava claramente alterado. Seus olhos estavam vidrados de desejo e álcool. Suas mãos tremiam ligeiramente quando segurava o copo. Vamos subir, minha querida, ele disse se levantando da mesa e oferecendo o braço para mim. Chegou a hora do que realmente interessa. Subimos as escadas em silêncio. No corredor do segundo andar, Fernando parou na frente da porta da suíte e me olhou com uma expressão que misturava luxúria com uma estranha ternura possessiva. Margarete, ele disse segurando meu rosto com as 2 mãos. Depois desta noite você nunca mais vai ser a mesma. Eu vou te mostrar prazeres que você nem sabia que existiam. Ele abriu a porta da suíte e me empurrou, gentilmente, para dentro. O quarto estava exatamente como havíamos deixado, mas agora parecia ainda mais opressivo, ainda mais ameaçador.
Fernando fechou a porta e girou a chave na fechadura. Agora somos só nós dois, ele disse tirando o paletó e pendurando numa cadeira. Temos a noite inteira pela frente. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Ou talvez tenha se consertado. Não sei explicar direito, mas de repente tive uma clareza absoluta sobre o que estava prestes a acontecer e sobre quem eu realmente era. Não era uma mercadoria. Não era um objeto que podia ser comprado e vendido. Era Margarete, esposa do Roberto, mãe da Ana Beatriz. Era uma mulher com dignidade, com valores, com amor próprio. E se você está me ouvindo até aqui, se está conseguindo entender a complexidade desse momento crucial da minha vida, eu quero te fazer um pedido especial. Deixe seu nome aqui nos comentários e me conta de onde você é. Me conta também que tipo de histórias você mais gosta de ouvir. Você prefere histórias de superação, de amor, de lições de vida? Sua resposta vai me ajudar a entender melhor quem são as pessoas que têm coragem de ouvir verdades tão cruas quanto essa. E, por favor, se inscreva no canal. Compartilhar essas histórias é minha forma de honrar todas as mulheres que passaram por situações similares e encontraram forças para seguir em frente. Fernando, disse com uma voz que não reconheci como minha, preciso ir ao banheiro me arrumar para você. Ele sorriu, achando que eu estava entrando no clima da situação. Claro, minha querida. Eu espero. Mas não demora muito. Estou ansioso demais. Entrei no banheiro da suíte, fechei a porta e me olhei no espelho. A mulher que me olhava de volta tinha os olhos vermelhos de tanto segurar o choro, mas também tinha uma determinação que eu não sabia que existia dentro de mim. Foi nesse banheiro, nesse momento, que tomei a decisão que mudaria o rumo de toda a minha vida. Parada diante do espelho do banheiro daquela suíte luxuosa, olhando para meu próprio reflexo, senti como se uma luz se acendesse dentro da minha alma. Era como se finalmente enxergasse quem eu realmente era, não apenas a esposa desesperada ou a mãe aflita, mas Margarete, uma mulher com força interior que eu nem sabia que possuía. O silêncio do banheiro era quebrado apenas pelo som da minha respiração, que começava a se acalmar depois de dias de desespero. Pensei em Ana Beatriz dormindo, tranquila no seu berço. Pensei em Roberto, provavelmente acordado na sala de casa, fumando cigarro atrás de cigarro, se perguntando o que sua esposa estava fazendo naquele exato momento. Pensei nos meus pais, trabalhadores honestos que sempre me ensinaram que existem coisas na vida que o dinheiro não pode comprar. E pensei em mim mesma, na mulher que eu queria ser para minha filha, no exemplo que eu queria dar para ela. Margarete, a voz de Fernando do lado de fora da porta me trouxe de volta à realidade. Está tudo bem aí? Não está demorando demais? Já estou saindo, respondi, mas minha voz soava diferente, mais firme, mais decidida. Abri a porta do banheiro e saí. Fernando estava sentado na beira da cama, havia tirado a gravata e desabotoado a camisa. Quando me viu, sorriu com aquele sorriso que me causava nojo desde o primeiro dia. Finalmente, ele disse se levantando. Vem cá, minha querida. Chegou a hora de começarmos nossa diversão. Caminhei até o meio do quarto, parei a uma distância segura dele e respirei fundo. Fernando, disse olhando diretamente nos seus olhos, eu não vou fazer isso. Ele parou de sorrir imediatamente. Como assim não vai fazer? Margarete, temos um acordo. Você já recebeu metade do dinheiro. Sua casa já foi salva. Eu sei muito bem do nosso acordo. Respondi com uma calma que me surpreendeu. E eu sei que vou ter que devolver o dinheiro. Vou ter que encontrar um jeito de pagar de volta os 125 mil reais. Pode ser que perca a casa mesmo, pode ser que passe necessidade, pode ser que minha família sofra consequências terríveis. Mas eu não vou me vender. Não vou abrir mão da minha dignidade. Fernando me olhava como se eu tivesse enlouquecido. Margarete, você está sendo irracional. Pensa na sua filha, pensa no futuro dela. É só uma noite. Uma única noite e depois você volta para casa com dinheiro suficiente para recomeçar a vida. Não, respondi balançando a cabeça. Não é só uma noite, é minha alma, é minha dignidade, é o respeito que eu tenho por mim mesma, e isso não tem preço. Fernando tentou se aproximar de mim, mas eu recuei. Margarete, não seja idiota. Você está aqui, eu estou aqui, tudo está preparado. Não vai doer, eu prometo. Pode até ser prazeroso se você deixar. Fernando,
Disse com uma firmeza na voz que vinha do fundo da minha alma. Se você encostar um dedo em mim, eu grito tão alto que o hotel inteiro vai ouvir. Vou gritar que você está me estupando, que me trouxe aqui à força. Você é um homem casado, respeitado na sociedade. Quer mesmo correr esse risco? A expressão no rosto dele mudou completamente. A luxúria foi substituída pela raiva, depois pela frustração, depois por uma estranha resignação. Você está cometendo o maior erro da sua vida, ele disse entre dentes. Está jogando fora a chance de salvar sua família por causa de um orgulho idiota. Não é orgulho idiota, respondi. É dignidade. É saber quem eu sou e o que eu valho. E eu valho muito mais que 250 mil reais. Fernando vestiu a camisa novamente, pegou a gravata da cadeira. Muito bem, Margarete. Você fez sua escolha. Amanhã de manhã eu quero meu dinheiro de volta. Cada centavo. E quando sua casa for executada, quando sua filha estiver passando fome na rua, lembra dessa noite. Lembra de como você escolheu sua dignidade em vez do futuro da sua família. Vou lembrar sim, respondi. E vou lembrar com orgulho. Fernando terminou de se vestir, pegou as chaves do carro. Espero que sua dignidade esquente sua filha quando ela estiver com frio na rua. E saiu da suíte batendo a porta. Fiquei sozinha naquele quarto luxuoso, rodeada pelas flores vermelhas e pelo champanhe que não havíamos terminado de beber. Mas não me sentia sozinha. Sentia-me completa pela primeira vez em meses. Tinha tomado a decisão mais difícil da minha vida, mas também a mais certa. Peguei o telefone do quarto e liguei para Roberto. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando a ligação ao lado do telefone. Margarete, o que aconteceu? Por que está ligando? Roberto, minha voz estava calma, serena. Não fiz nada. Não consegui. Ou melhor, não quis. Decidi que nossa dignidade vale mais que qualquer dinheiro. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, ouvi Roberto começar a chorar. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de amor. Margarete, ele soluçava, eu te amo. Tanto. Te amo tanto que chegou a doer imaginar você com outro homem. Como você vai voltar para casa? Fernando foi embora. Vou pegar um ônibus. Deve ter algum ônibus noturno de Barbacena para Juiz de Fora. Não precisa. Eu vou te buscar. Estou saindo agora mesmo. E Ana Beatriz? Está dormindo no carro. Eu não consegui ficar em casa. Fiquei rodando pela cidade a noite toda, sem conseguir parar em lugar nenhum. Roberto chegou ao hotel 2 horas depois. Quando me viu na recepção, correu até mim e me abraçou como se não me visse há anos. Era o primeiro abraço carinhoso que recebíamos desde quinta-feira, e foi o abraço mais gostoso da minha vida. Eu sabia, ele disse com o rosto enterrado nos meus cabelos. No fundo eu sabia que você não ia conseguir fazer isso, porque você é a mulher mais íntegra que eu conheço, a mulher mais forte que eu conheço. A viagem de volta para casa foi completamente diferente da viagem de ida. Falamos sobre tudo, sobre o que havíamos passado nos últimos dias, sobre nossos medos, sobre o futuro incerto que nos esperava. Ana Beatriz dormia no banco de trás, tranquila e protegida, sem saber que seus pais haviam enfrentado o maior teste das suas vidas e saído vitoriosos. Chegamos em casa às 4 da manhã daquele sábado que amanheceu como o primeiro dia de uma nova vida. Colocamos Ana Beatriz no berço dela, que dormiu sem nem perceber a movimentação. Roberto e eu ficamos na cozinha, tomando café e conversando até o sol nascer. Havia tanto para falar, tanto para resolver, tanto para reconstruir. Margarete, Roberto disse segurando minhas mãos sobre a mesa da cozinha. O que vamos fazer agora? Fernando vai querer o dinheiro de volta. A casa pode ser executada novamente. A empresa ainda está quebrada. Vamos dar um jeito, respondi. Não sei como, mas vamos dar um jeito. Juntos, como sempre deveria ter sido. E foi exatamente isso que fizemos. Na segunda-feira seguinte, Fernando apareceu em casa cobrando os 125 mil reais. Não tínhamos o dinheiro, obviamente. Ele ameaçou nos processar. Ameaçou contar para a cidade inteira o que havia acontecido. Ameaçou destruir nossa reputação. Mas já não tínhamos medo das ameaças dele. Tínhamos descoberto que existem coisas mais importantes que dinheiro ou reputação. Negociamos com Fernando um pagamento parcelado.
Ele aceitou receber o dinheiro em 24 parcelas mensais, com juros altíssimos. Significava que íamos passar os próximos 2 anos pagando aquela dívida, vivendo apertado, fazendo sacrifícios, mas eram sacrifícios que podíamos fazer de cabeça erguida. Vendemos o Fusca, vendemos os móveis que não eram essenciais, vendemos tudo o que podia ser vendido. Roberto conseguiu um emprego como motorista, numa empresa de transporte de Belo Horizonte. O salário era baixo, mas era honesto. Eu intensifiquei meu trabalho como costureira, chegando a costurar até 12 horas por dia. Foram 2 anos muito difíceis. Houve dias em que não tínhamos dinheiro nem para comprar leite para Ana Beatriz. Houve noites em que Roberto chegava em casa tão cansado que mal conseguia jantar. Houve momentos em que nos perguntamos se não havíamos tomado a decisão errada naquela noite no hotel. Mas também houve coisas maravilhosas. Nosso casamento, que havia estado por um fio, ficou mais forte do que nunca. A experiência nos ensinou que éramos capazes de enfrentar qualquer coisa. Juntos, Roberto me olhava com uma admiração que eu nunca havia visto antes. Você é a mulher mais corajosa do mundo. Ele me dizia todas as noites antes de dormir. Ana Beatriz cresceu numa casa onde havia pouco dinheiro, mas muito amor. Nunca passou fome, nunca ficou sem roupa limpa, nunca deixou de ir à escola. Aprendeu desde cedo o valor das coisas, a importância da honestidade, o significado da dignidade. Quando finalmente quitamos a dívida com Fernando, 2 anos depois, fizemos uma pequena festa em casa. Era só nós 3. Um bolo simples que eu mesma fiz, refrigerante de guaraná e a sensação indescritível de liberdade. Roberto havia conseguido comprar um Fusca usado com o dinheiro que sobrou do último pagamento. Não era luxuoso, mas era nosso. Com o tempo, Roberto conseguiu montar uma pequena transportadora novamente. Começou com apenas um caminhão usado, que ele mesmo dirigia. Trabalhou dia e noite, fim de semana, feriado. Eu continuei costurando, mas agora também ajudava na administração da empresa. Ana Beatriz, que já tinha 5 anos, brincava no escritório improvisado que montamos em casa, fazendo desenhos enquanto nós trabalhávamos. A empresa cresceu devagar, mas cresceu. Em 5 anos, Roberto tinha 3 caminhões e 4 funcionários. Em 10 anos, éramos uma das transportadoras mais respeitadas da região. Não éramos ricos, mas éramos prósperos. Mais importante, éramos respeitados. As pessoas na cidade sabiam que Roberto e Margarete eram gente honesta, trabalhadora, confiável. Ana Beatriz se formou em pedagogia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Foi a primeira pessoa da nossa família a ter um diploma universitário. No dia da formatura dela, eu chorei como uma criança. Chorei pensando naquela noite terrível no hotel, quando quase sacrifiquei minha dignidade para garantir o futuro dela. Chorei pensando que havia dado para ela algo muito mais valioso que dinheiro. Havia dado o exemplo de uma mãe que preferiu passar dificuldades a abrir mão dos seus valores. Roberto e eu ficamos casados por 53 anos, até o dia em que ele morreu, aos 78 anos, vítima de um câncer que descobrimos tarde demais. No leito do hospital, segurando minha mão, ele disse: Margarete, eu vivi uma vida feliz ao seu lado. E a coisa de que mais me orgulho não é a empresa que construímos, não são os bens que juntamos. É o fato de que sempre mantivemos nossa dignidade. Sempre fomos pessoas íntegras. Ana Beatriz hoje tem 47 anos, é casada, tem 3 filhos lindos que são a alegria da minha velhice. Ela sabe da história daquela noite. Contei para ela quando fez 18 anos, quando achei que tinha maturidade suficiente para entender. Ela chorou, me abraçou e disse: Mãe, obrigada por ter tomado a decisão certa. Obrigada por ter me ensinado que existem coisas que não se vendem. Meus queridos que me ouviram até aqui, vocês que tiveram paciência para acompanhar essa história dolorosa, mas verdadeira, eu quero deixar uma mensagem para vocês. A vida vai nos colocar diante de situações impossíveis, vai nos forçar a escolher entre coisas que amamos, vai nos testar de formas que não imaginamos que somos capazes de suportar, mas sempre haverá uma escolha que preserva nossa dignidade. E essa é a escolha que devemos fazer, mesmo que pareça ser a mais difícil, mesmo que o preço pareça ser alto demais. O dinheiro acaba, os bens se perdem, as dificuldades passam. Mas
A dignidade, uma vez perdida, nunca mais se recupera completamente. A imagem que temos de nós mesmos, o respeito que nossos filhos têm por nós, a paz de espírito que vem de saber que fizemos a coisa certa, essas são riquezas que ninguém pode nos tirar. Hoje, aos 75 anos, olhando para trás, posso dizer com toda certeza: tomei a decisão certa naquela noite no hotel. Não foi a decisão mais fácil, não foi a decisão mais óbvia, mas foi a decisão que me permitiu olhar no espelho todos os mais dias da minha vida e gostar da mulher que vejo refletida ali. Se vocês gostaram dessa história, se ela tocou o coração de vocês de alguma forma, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem no canal. Compartilhar essas experiências de vida é minha forma de honrar todas as pessoas que passaram por situações similares e encontraram forças para tomar as decisões certas. Contem suas próprias histórias aqui nos comentários. Contem sobre momentos em que vocês tiveram que escolher entre o que era fácil e o que era certo. Vamos formar uma comunidade de pessoas que acreditam que a dignidade não tem preço. Muito obrigada por me ouvirem. Muito obrigada por me permitirem dividir com vocês essa parte tão íntima da minha vida. Vocês são especiais, vocês são importantes e vocês merecem todo o amor e toda a felicidade do mundo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.